Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, agora em horário nobre. Esqueça as novelas, o que oferecemos a você não está nos telejornais da noite. Veja como a mídia foi notícia nessa semana. Com a autoridade de vitorioso nas duas últimas eleições presidenciais, o marqueteiro João Santana declarou ontem à Folha que o julgamento do Mensalão no STF foi um reality show e que seus ministros não estão preparados para a superexposição midiática. O mago do marketing esqueceu que é jornalista e, portanto, um comunicador. Investir contra as transmissões dos julgamentos da nossa Suprema Corte equivale a rasgar os seus compromissos com a transparência, a busca da verdade e a livre circulação de informações. Quem capta as sessões do Supremo e disponibiliza o seu sinal é a TV Justiça, uma TV do Estado brasileiro, uma instituição republicana. O marqueteiro não sabe ou esquece que a TV Justiça foi criada para ajudar a democracia e acabar com as injustiças. Foi uma decisão da mais alta instância do Judiciário, quando o repórter João Santana ajudou a derrubar o presidente Collor, acreditava piamente na transparência. Mudou, e mudou para pior. O assassinato do coronel do Exército, Molina Dias, em Porto Alegre, permitiu que viessem à tona valiosos documentos sobre a repressão aos opositores da ditadura militar. Entre os papéis que conservava em seu poder está a comprovação de que o deputado Rubens Paiva, desaparecido desde janeiro de 71, foi primeiro levado ao DOI-CODE do Rio de Janeiro, então comandado por ele. O jornal gaúcho Zero Hora teve acesso aos documentos e assim desfez um mistério que já dura 41 anos. A imprensa, calada pela ditadura, pode agora contribuir decisivamente para desenterrar as provas da violência dos anos de chumbo. O relatório da CPI do Cachoeira conseguiu desagradar a todas as partes. Está sendo bombardeado por todos os lados e, evidentemente, pela imprensa. Não apenas porque esqueceu os negócios do contraventor com a empreiteira Delta, mas porque, além de citar 12 jornalistas, pediu um indiciamento de 5 por formação de quadrilha. Um deles, o diretor da sucursal de Veja em Brasília, Policarpo Júnior. Para o deputado Odair Cunha, relator da CPI, 3 jornalistas desenvolviam o seu trabalho para favorecer os interesses e engrossar o poder de Cachoeira. Uma comissão de inquérito do Legislativo não tem competência para julgar procedimentos jornalísticos. Quem deve fazê-lo são as empresas para as quais trabalham esses profissionais ou as entidades de observação e autorregulação da imprensa. Quando políticos ganham o direito de castigar jornalistas, adeus ao jornalismo livre. A mídia internacional, inclusive a mídia brasileira, esqueceu que na próxima quinta, 29 de novembro, completam-se 65 anos da partilha da Palestina em 2 estados. Um deles, o Estado de Israel, foi criado, já o Estado Árabe da Palestina morreu antes de nascer, graças à intervenção de países vizinhos que não admitiam a partilha do território. A autoridade palestina, presidida por Mahmoud Abbas, pretende ser admitida como observadora da ONU, implementando a decisão de 1947. A mídia, distraída com os radicais do Hamas e do governo de Israel, não lhe dá a menor atenção. Excelente oportunidade para o Itamaraty completar a gestão do brasileiro Oswaldo Aranha, que presidiu a Assembleia da ONU, dando força à opção de 2 estados no mesmo território, a única que até hoje não foi tentada. A demissão do técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Mano Menezes, foi parar nas charges de todo o país.
Para alguns desenhistas, a degola era inevitável e motivo de comemoração para muitos torcedores. Pelo menos em termos de demissão, Mano não estava sozinho. O programa de hoje vai analisar a crise na mais importante rede de TV pública do mundo, a BBC de Londres. E para isso temos 3 convidados. Aqui no Rio, o jornalista Mário Magalhães, em São Paulo, 2 outros jornalistas que conhecem muito de perto a BBC, Américo Martins e Rogério Simões. Você já pode fazer a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, por e-mail ou através de nosso chat no site da TV Brasil. De olho no passado. Hoje, a historiadora Isabel Lustosa nos mostra como eram acirradas as disputas na imprensa nos tempos do Império, principalmente quando a briga era entre jornalistas brasileiros e estrangeiros. No começo de 1876, os caricaturistas Ângelo Agostinho, Luiz de Borgamaniero e Rafael Bordalo Pinheiro travaram interessante polêmica com o redator-chefe do conservador e governista Jornal do Comércio. Este era, então, o jornalista negro Ferreira de Menezes, que depois faria de seu jornal Gazeta da Tarde a primeira trincheira da imprensa abolicionista. Ferreira de Menezes criticara a forma com que, na edição do Mosquito, de 26 de janeiro de 1876, tinham sido caricaturados os ministros do gabinete liderados pelo Barão de Cotegipe, especialmente o Duque de Caxias. Sugeria que, sendo em sua maioria estrangeiros, os caricaturistas não deviam atacar o governo brasileiro. E se estivessem satisfeitos com o Brasil, podiam tentar a sorte em Paris. Mas o autor da caricatura era, na verdade, um brasileiro, Cândido Aragonês de Farias. Cada um dos artistas estrangeiros que se sentira atingido pelo texto de Ferreira reagiu pelas páginas do periódico em que atuava. Agostinho dedicou-lhe longo texto e 3 páginas da sua revista ilustrada, numa ótima sequência de quadrinhos em que conta a trajetória do outrora republicano Ferreira de Menezes. Diz que, entre outras razões, Ferreira teria atacado os caricaturistas para agradar ao Duque de Caxias e talvez obter uma cadeira de professor no conceituado Colégio Pedro II. Mas não é a vontade de criticar-nos, mas sim o desejo de ser agradável a alguém que fez com que tomasse tanto a peito a defesa do senhor Duque de Caxias por ter saído em caricatura no Mosquito. Não foram nem o Borgomanineiro, nem o senhor Bordalo Pinheiro, nem este seu criado que fizeram essa caricatura. Foi um desenhista que não é daquelas terras europeias, mas sim o apto e aproveitável senhor Faria. Tanto Bordalo, no Mosquito, quanto Borgamaniero, no Fígaro, responderam a Ferreira de Menezes também com cartas e desenhos, deixando assim registradas para a posteridade as únicas imagens que se tem, ainda que desfavoráveis, deste pouco estudado jornalista brasileiro. Quando falamos em abusos cometidos pela mídia, estamos incluindo toda a mídia. Quando reclamamos contra o sensacionalismo ou contra o facciosismo, não estamos pensando apenas na mídia eletrônica, ou na digital, ou na impressa, ou na comercial ou estatal. Qualquer segmento dos meios de comunicação comete infrações, erros. Não existem formatos perfeitos. Isso explica a necessidade de exercermos nosso senso crítico em qualquer situação e em todas as oportunidades. E justifica a existência de entidades independentes aptas ao exercício da crítica, qualquer que seja o formato do veículo jornalístico e o modelo acionário da empresa que o edita. 2 clamorosos erros cometidos pela BBC, uma empresa de comunicação modelar, única no mundo e fundada há quase um século, comprovam que numa sociedade democrática, qualquer poder deve produzir um contrapoder, de modo a neutralizar todos os abusos e todas as disfunções.
A BBC, um dos símbolos britânicos mais respeitados em todo o mundo e fundada há 9 décadas, foi envolvida em 2 grandes escândalos nos últimos meses. A crise começou quando um canal concorrente veiculou uma matéria sobre o ex-apresentador da BBC, já morto, Jimmy Savile. Na reportagem, várias mulheres afirmaram que, quando eram menores de idade, foram vítimas de abusos sexuais de Savile. Durante a apuração do caso, a imprensa descobriu que a própria BBC não colocou no ar, no ano passado, uma investigação realizada pelo programa Newsnight sobre Jimmy Savile, ex-vedete da emissora. No lugar, foi levado ao ar um tributo ao apresentador. Em novembro, o mesmo programa envolveu o ex-tesoureiro de Margaret Thatcher em caso de pedofilia. A televisão britânica não revelou o nome do acusado, mas rapidamente as redes sociais identificaram Lord Macclesfield como suposto pedófilo. Logo depois, ele foi inocentado. Os mecanismos pelos quais a BBC presta conta dos seus procedimentos e pelos quais a sociedade, e não apenas o Conselho, consegue verificar como ela se comporta, precisam ser mais transparentes, vão ter que ser mais rápidos, vão ter que ser mais eficientes, mais acessíveis, menos mediados. Isso seria o bom resultado que esse escândalo poderia propiciar. O fato é que se tornou notório, ela não tinha como ocultar, ela não podia ocultar. Não tem muita... Eu não vejo um dilema ético aí, houve um erro. Diante de erros graves, a emissora, sinônimo de grande jornalismo, trocou o comando e afastou funcionários. Mas a credibilidade já estava arranhada. Eu não sei se outras empresas que tivessem passado pelo mesmo problema que ela está passando agora teriam agido com tanta agilidade para cortar na própria carne. Quer dizer, a reação que a empresa teve a essa sequência de problemas, a reação imediata, de certa maneira, creio, irá contribuir para minimizar o estrago. Esse episódio também ensina que o jornalismo não existe apenas para jogar informação no espaço público. Ele não existe apenas para informar a sociedade. Ele existe para fazer a mediação de debates públicos. E para mediar debates públicos é indispensável um alto grau de confiança da sociedade nos veículos de informação. E esse grau de confiança só existe quando os procedimentos, os métodos, o modo de agir é acessível para todos e pode ser verificável por todos. Para o correspondente Cílio Bocaneira, que há muitos anos vive na Inglaterra, a BBC vai superar a crise atual graças à sua enorme credibilidade. Eu começaria a responder à indagação de vocês pelo fim e a confirmação de que a BBC vai sobreviver sim a essa crise atual e terá um futuro ainda melhor do que hoje por causa da enorme capacidade de autocrítica que essa instituição tem. A BBC já passou por outros apertos, aprende com os erros que comete, lava a roupa suja publicamente e já demonstrou em 70 anos de vida que pratica um jornalismo de alto nível. Pisou na bola 2 vezes agora, 2 vezes seguidas, em poucas semanas, e está pagando um preço alto por 2 erros que cometeu. Isso bastou para renovar a obsessão de alguns grupos que salivam para acabar com a BBC. É uma oposição que vem sobretudo de grupos conservadores que acham a BBC esquerdista e encontram como aliado o mega império Murdoch de comunicações, que há anos faz campanha para acabar com a BBC, ou privatizar essa instituição que não é estatal, mas é pública. Américo Martins, você tem 13 anos de BBC, foi diretor do Serviço Brasileiro, foi diretor executivo do Serviço Sul-Americano, quer dizer, tem uma rodagem de BBC extraordinária.
e inclusive aqui no Brasil também. Eu queria, e tem um mérito ainda maior, que acaba de chegar de Londres, quer dizer, você está com as notícias quentes sobre esse inferno astral que está vivendo a maior e uma das empresas paradigmáticas em matéria de jornalismo televisivo. Pois é, Diniz, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar do seu programa. Eu estava em Londres justamente de férias, acompanhando o final dessa crise. Eu estava lá na noite em que o antigo diretor-geral foi obrigado, na verdade, a pedir demissão. Ele disse que foi o gesto nobre a ser feito, mas é claro que houve uma pressão política muito grande sobre ele e ele acabou se demitindo. Eu gostei muito das observações do Cílio, um grande amigo meu lá de Londres. Eu também acho que a BBC vai sobreviver a essa crise. A BBC já passou por várias outras crises. Agora, de fato, cometeu 2 erros de avaliação jornalística muito grandes e que não costuma cometer, né? E como a BBC é uma empresa pública, como o Cílio e você destacaram, a sociedade toda acaba vasculhando tudo que se faz lá dentro. Por isso é que teve esse impacto tão grande. Quer dizer, a BBC não tinha o direito de errar dessa forma, mas pelo menos fez uma grande discussão pública a respeito disso e tomou algumas decisões graves e severas ali, com o afastamento de alguns jornalistas. E eu tenho certeza que eles vão rever internamente vários procedimentos para continuar mantendo a credibilidade da empresa. Rogério Simões, que também tem 11 anos, 10 anos de BBC, ele trabalhou lá e dirigiu o serviço. Como é que você considera o caso desse apresentador, Saville, não é? Como é que essa complacência ela foi cegueira, foi corporativismo? Quer dizer, esse problema também atinge uma empresa pública? Como é que você vê essa questão? Boa noite, Diniz. É um prazer participar dessa discussão aqui que eu acho extremamente importante sobre a BBC. Bom, em relação a esse caso envolvendo o ex-apresentador Jimmy Savile, que morreu no ano passado, as investigações ainda estão sendo realizadas e ainda é difícil saber exatamente o que aconteceu. O que nós sabemos são os fatos de que um dos principais programas jornalísticos da BBC, o Newsnight, da BBC 2, um canal importante de televisão, decidiu não levar ao ar, ou não concluir, na verdade, uma reportagem sobre denúncias de abuso sexual da parte de Jimmy Savile. Isso nos anos 70 e 80, quando ele era apresentador da BBC. A reportagem não chegou nem a ser concluída. Informalmente, aparentemente, inclusive os jornais britânicos disseram isso na época, que a investigação teria sido deixada de lado por questões jornalísticas, mas eles não explicaram quais seriam essas questões. Logicamente, quando a ITV trouxe meses depois uma reportagem semelhante, mostrando que aqueles casos realmente eram, que havia muita informação sobre eles, que as denúncias eram realmente graves, isso colocou a BBC numa situação muito difícil, né? Por que exatamente eles decidiram não levar essa investigação? Ainda mais considerando o fato de que Jimmy Savile, que era uma personalidade extremamente respeitada na Grã-Bretanha, recebeu uma homenagem da BBC no final do ano passado, na época do Natal, com programas falando sobre a carreira dele. Então, as decisões, não se sabe ainda exatamente o que aconteceu. E eu posso dizer, pela experiência que eu tenho, que o Américo tem lá na BBC de muitos anos, que ninguém dentro da BBC está imune a críticas, nem o diretor-geral, nem o presidente do conselho, hoje chamado BBC Trust. Então, pelo menos em tese, não haveria por que um ex-apresentador da BBC ter a sua credibilidade protegida pelo jornalismo da BBC. O jornalismo da BBC está lá para investigar quem quer que seja e deveria ter investigado esses casos. Então, é uma pergunta ainda sem resposta, por que exatamente a BBC deixou de continuar essa reportagem, deixou levar essa reportagem, que depois uma TV concorrente acabou concluindo meses depois. Mário Magalhães trabalhou em vários jornais, como aliás todos os nossos convidados, mas foi especialmente, já esteve aqui nessa condição, ele foi ombudsman da Folha de São Paulo. Mas está aqui hoje também porque é autor de uma façanha extraordinária, é um comercial que eu estou fazendo. É uma façanha extraordinária. Ele acaba de lançar a biografia do Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, um sucesso extraordinário, já vendeu três
edições, 3 impressões rapidamente, em menos de um mês, e então precisa ser homenageado por esse esforço, 10 anos de trabalho para fazer uma biografia séria, compenetrada, uma biografia definitiva que não se anuncia como definitiva. Mas, Mário Magalhães, vamos voltar aos seus tempos de ombudsman. Eu queria que você transpusesse toda essa coisa que se passa na Inglaterra, não é? Com essa empresa modelar, um paradigma, né, de comportamento e de qualidade jornalística, isso transposto para cá. No Brasil, essa forma de dar a cara, de mostrar a cara para apanhar, de assumir, de levar um diretor executivo, a autoridade, a pedir demissão, isso não acontece, não é? Muito obrigado, Diniz. Você, como sempre, é muito generoso comigo. Eu fico imaginando como seria aqui no Brasil se a gente fizesse um escrutínio do jornalismo como os britânicos estão fazendo. A BBC tem toda essa tradição e esse respeito, como se repete, um paradigma, um padrão jornalístico internacional, e vai sobreviver, certamente, a essa crise causada por erros gritantes jornalísticos e também por, aparentemente, ter permitido por décadas que se cometessem crime de pedofilia por parte de um apresentador seu de grande prestígio. E eu lembro, os conservadores, como o Bocaneira lembrou, têm aproximado muito a crise da BBC da crise que atingiu os tabloides, e o tabloide do Murdoch, News of the World. E eu me coloco a seguinte questão, Diniz. O grande escândalo que acabou com o tabloide foi o fato de pagarem propina para funcionários públicos, incluindo policiais, grampearem personalidades. Aqui a gente não tem notícia de eventos dessa natureza, pelo menos com tanta clareza como lá. Mas quantas reportagens nós já não aclamamos aqui no Brasil, premiamos com prêmios dos mais prestigiados, nas quais foram usados grampos feitos por organizações criminosas que a gente sabe que fazem esses serviços com a participação de policiais do serviço ativo, e aqui nós só fizemos aplaudir em nome do interesse público. Será que não estaria na hora da gente, como os ingleses, os britânicos, fazem, passar a ler jornal de outro jeito, para usar um lema aqui do nosso programa, se você permite eu usar esse pronome? Claro, não, e é justamente você traz à baila o jornalismo fiteiro, não é? Que a gente vem falando aqui há quase 15 anos, que fez com que no Brasil o jornalista recebesse a matéria pronta e divulgasse, evidentemente que é escandalosa, né, sensacionalista, e provoca esses efeitos todos. Mas nós vamos puxar o assunto no próximo bloco para a BBC novamente. Voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. No nosso programa desta noite, uma análise dos recentes escândalos que afetaram uma das redes de TV mais conceituadas do mundo, a BBC. Américo Martins, uma das críticas que se fazem à BBC digamos, um excesso de burocratismo, justamente para criar mecanismos de controle de qualidade, tem uma série de injunções burocráticas e, através dessas injunções, muitas vezes escapa, e aí a coisa pode acontecer um escândalo como esse. Como é que você, que trabalhou tanto tempo lá, como é que você vê esse excesso de instâncias e de códigos, manuais, não é? Como é que você vê isso? Eu me lembro muito bem ali de como é esse emaranhado de controle da BBC. Mas eu acho que ele, na verdade, a intenção sempre é garantir o melhor jornalismo possível. E tem um sistema ali de checks and balances, como eles falam, que é de checagem e de equilíbrio nas reportagens.
Só que, em alguns momentos, o meu medo aqui, Diniz, o que está acontecendo na BBC, é que a BBC se acanhe, de uma certa forma. É claro que a BBC vai sobreviver, é claro que a discussão pública que está sendo feita lá na Grã-Bretanha sobre o que a BBC fez é bom, é uma coisa boa, porque as pessoas estão acompanhando publicamente o que está acontecendo. Agora, o meu grande medo é justamente esse, que esse tipo de controle ou de burocratismo, como você colocou, se acentue. Nós, eu e o Rogério, nós vivemos pessoalmente isso quando teve o escândalo do Hutton. Lembra, Rogério? Que foi um escândalo em que um repórter da BBC, num programa de rádio, disse que o governo britânico tinha inventado aquela história que no Iraque tinham armas de destruição em massa. Na expressão que ele usou foi sex up, ou seja, foi esquentado um relatório que o governo trabalhista na época tinha feito para justificar a invasão do Iraque. E o governo trabalhista foi com tudo em cima da BBC, também caiu, na época caiu o diretor-geral e o chefe do board, lembra? E a BBC, a partir dali, fez uma tremenda investigação interna e acrescentou níveis ali de referral, como eles falam lá, ou seja, de gente controlando o que você está fazendo, o que você está colocando no ar, para evitar qualquer erro como tinha acontecido naquele momento. Detalhe, o repórter não estava necessariamente errado, porque nunca se encontrou atrás armas de destruição em massa no Iraque. Mas o que aconteceu? Logo depois daquilo, a BBC teve que reforçar tanto esse sistema de controle que eu acho que em vários momentos se acanhou. Então passou por um momento em que todos nós achamos na cabeça que nós temos que controlar tudo e temos que ter 500% de certeza de tudo que nós estamos falando antes de colocar no ar. Então aí eu acho que a BBC andou alguns passos atrás naquele momento e depois, obviamente, passa um período e tudo se acomoda. Eu acho que existe um sério risco disso acontecer novamente e talvez a BBC se acanhar com relação a denúncias, por exemplo. Rogério Simões, quer dizer, quem são os adversários da BBC? Tá certo, a imprensa, os grandes impérios midiáticos, privados, que estão de olho, querem abocanhar isso, salivam, não é? Querem abocanhar a BBC, mas também os governos, não é? Que se sentem, digamos, sitiados com a independência da BBC. E agora, inclusive, assim, tem um governo conservador, quer dizer, uma coalizão conservadora liberal e tal, mas me parece que o James Cameron está com uma certa... está com más intenções com relação à BBC. Será isso verdade, não? Bom, a relação entre a BBC e o poder na Grã-Bretanha, seja ele político ou econômico, ela sempre foi uma relação de confronto, de embate. A BBC sempre foi uma força de questionamento de todos, inclusive até, como eu mencionei aqui, dos próprios dirigentes da BBC, né? É até uma coisa gratificante ver entrevistas, por exemplo, do diretor-geral, quando ele está sob pressão. Na própria BBC, os apresentadores, jornalistas da BBC, costumam colocar os líderes da BBC em situações muito difíceis nos programas em que eles são entrevistados. Então, assim, nessa relação com o governo especificamente, nós tivemos, como o Américo lembrou, o inquérito Hutton em 2003, 2004. Aquilo foi um inquérito realizado por um juiz, Lord Hutton, que foi escolhido pelo então primeiro-ministro Tony Blair para investigar a morte do cientista David Kelly depois de uma série de reportagens da BBC. O resultado daquela investigação acabou sendo uma vitória, digamos assim, para o governo na época trabalhista, o governo de Tony Blair, e uma derrota para a BBC, que perdeu uma série de todos os seus dirigentes na época. Então, foi um típico embate. Esse embate costuma existir, mas a BBC sempre tem ao lado dela, obviamente, a credibilidade que ela tem junto ao público. Esse é o grande bem da BBC, esse é o grande valor que a BBC tem. A BBC vem mantendo sempre, ainda mais recentemente, ela aumentou essa credibilidade, não sei agora depois desses escândalos, mas sempre acima de 60%. É uma instituição muito querida e muito valorizada pelos britânicos. Isso dá força à BBC, seja em relação ao poder político ou também nos seus embates com o poder econômico, sejam geralmente ali os concorrentes, por exemplo, especialmente o império de Rupert Murdoch, que gostaria de ver a BBC com menos poder e com menos tentáculos, digamos assim, no negócio de mídia.
Mário Magalhães, você acha que, aqui no Brasil, puxando o assunto aqui para nós, você acha que também há uma certa gana, uma certa má vontade com as TVs públicas ou semipúblicas que há no Brasil? A mídia não gosta delas, por princípio, não é? Na Inglaterra, porque ela é muito independente e a BBC pisa nos calos. Aqui no Brasil, porque ela também é independente, mas ela incomoda, ela está fora da alçada. Como é que você vê essa relação de governos com as TVs públicas aqui no Brasil? Dines, governo algum, seja na Grã-Bretanha, seja no Brasil, gosta de jornalismo independente. Eu acho importante salientar que a BBC não é só um patrimônio do Reino Unido. Os padrões jornalísticos estabelecidos pela emissora são uma referência mundial, são um patrimônio de todos nós, os padrões clássicos de qualidade do jornalismo. E ela está, evidentemente, sob fogo por ser uma empresa pública, e só numa empresa pública seria possível uma lavagem de roupa suja à luz do dia, como está acontecendo. Se fosse uma empresa privada, isso seria impossível. Evidentemente que eu não estou pregando a favor do fim das emissoras privadas, mas o caráter público da BBC, que é uma emissora bancada pelo contribuinte britânico, que todo ano põe uma contribuição do próprio bolso, ele banca a emissora, isso está sendo fundamental para a emissora rediscutir os seus procedimentos e para voltar ainda mais forte. O que eu espero é que no Brasil, um dia, a gente tenha um patrimônio desse tamanho da BBC. E isso, evidentemente, não se constrói da noite para o dia. Mas a BBC é o que é, fundamentalmente por ser uma empresa pública, bancada e controlada pelos cidadãos. E vamos a mais uma participação do correspondente Círio Bocaneira. Agora ele fala sobre um dos maiores patrimônios da emissora britânica, a sua imparcialidade. A leitura jornalística que eu fiz no Reino Unido, a Guerra das Malvinas, o Falklands, quando a BBC noticiava assim, os argentinos dizem isso e aquilo, os britânicos dizem isso e aquilo outro. Então a primeira-ministra Margaret Thatcher subia pelas paredes com esse estilo. Ela queria que a BBC dissesse nós, em vez de os britânicos. A BBC não cedeu na ocasião e não cedeu a pressões de governos posteriores. No caso atual, a queda do diretor-geral George Entwistle ocorreu porque ele não deu respostas satisfatórias quando passou por uma das entrevistas mais agressivas e rigorosas a que ele foi submetido durante a crise. E ele pareceu desinformado durante essa entrevista. E isso aí selou a sorte dele. E aonde se deu essa entrevista? Firme e dura com o chefe da BBC. Na própria BBC. No caso, em uma das emissoras de rádio, a BBC 4. O jornalista apertou seu próprio diretor nessa entrevista, cobrou resposta de forma agressiva e exigiu e expôs publicamente a má informação do Executivo Supremo da organização sobre o que tinha ocorrido dentro dela. Difícil imaginar a demonstração mais clara de rigor e independência. Vai sobreviver a BBC? Com um histórico desse? Vai sim, para a sorte de quem a assiste. Américo Martins, nessa sua convivência de 13 anos com a BBC, com as entranhas dessa empresa magnífica, cria-se algum embaraço na relação com profissional? Porque se está todo mundo de olho em padrões estritos de qualidade, todo mundo se vê sob cheque, não é? Como é que flui o trabalho lá? Inclusive a questão da disciplina, né? Diniz, eu acho que esse é um dos aspectos mais interessantes da BBC. Que todo mundo está o tempo inteiro, não controlando o outro, mas todo mundo sabe, mesmo que você esteja numa posição de comando, como eu e o Rogério tivemos lá, você não é um czar supremo como a gente sabe que acontece aqui na mídia brasileira, por exemplo, em que o chefe manda e todo mundo simplesmente obedece, normalmente acontece isso pelo menos, né?
Lá não. Lá a pessoa que está no comando ela tem que justificar por que ela está tomando suas decisões. As pessoas internamente questionam muitas vezes essas decisões, buscam explicações, porque todo mundo se entende dono da empresa. Porque a BBC é uma empresa pública, como vocês já comentaram, já descreveram, a license fee que o Mário mencionou, que o contribuinte paga. Então todo mundo na BBC é dono, todo mundo na Grã-Bretanha é dono da BBC, inclusive os funcionários. Então ninguém vai chegar lá e tomar uma decisão baseada no nada, uma decisão, sei lá, baseada muito particular, muito própria, sem prestar contas daquilo. E é isso que chama tanta atenção no erro das duas reportagens que aconteceram na BBC. Porque tem tanto controle, tem tanta gente acompanhando o negócio, tanta gente buscando tentar fazer a melhor coisa, que, de repente, esses dois erros escaparam por essa rede toda de controle e acabou gerando esse tumulto todo. Mas o que mais me impressionava era isso. Era que nunca tinha um chefe lá que simplesmente falava, eu quero assim. Ele justificava e você discutia com ele, inclusive fazia a pessoa muitas vezes mudar de opinião. Eu tive que mudar muitas vezes de opinião por conta desse processo todo interno da BBC. Muito interessante. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já sobre isso. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que debate a crise na BBC inglesa. Rogério Simões, esse assunto que o Américo levantou no final do segundo bloco, eu acho extremamente interessante, são as relações de trabalho, porque a democratização, o papel democrático da BBC começa internamente, no ambiente de trabalho, quer dizer, uma redação que não se curva, quer dizer, ela discute, ela busca o melhor, não é? Você consegue, e não quero que você dê opiniões que compliquem a sua vida, mas você vê acontecendo isso aqui no Brasil? Olha, logicamente é uma realidade bem diferente, né? Sendo uma empresa pública, com as características da BBC, é uma obrigação da BBC ser do jeito que é e ter as suas relações internas do jeito que elas são, né? Então nós temos ali, primeiro, a transparência. Internamente, toda e qualquer decisão a respeito do orçamento, a respeito das prioridades editoriais dos próximos meses, em relação a corte de pessoal, possível corte de pessoal ou decisões que afetem a vida dos funcionários e da BBC como um todo, tudo isso é regularmente passado aos funcionários por cada departamento, por cada chefe, em reuniões periódicas que todo chefe precisa realizar com a sua equipe, e são reuniões abertas, francas, em que todo e qualquer tipo de questionamento pode ser feito. Eu já presenciei chefes ali do topo da BBC serem questionados até sobre o seu próprio salário em reuniões abertas com funcionários. Então, a natureza da BBC exige que internamente exista esse tipo de relação. Obviamente que nós não precisamos nem voltar para o Brasil, vir para o Brasil para ver como isso é diferente. Em outras empresas privadas, mesmo na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos, essa relação já é outra, porque aí o objetivo da empresa, obviamente, é obter o lucro, sobreviver financeiramente, e a BBC tem essa característica, que ela tem o seu financiamento garantido. Então, a cada 6 anos é feito um acordo com o governo e é estabelecido ali o valor da taxa que o cidadão vai pagar. Então, o dinheiro está garantido da BBC. Então, a BBC não tem essa preocupação comercial. Numa empresa jornalística que tem a sua preocupação comercial, a gente entende que essas relações internas, elas sejam de outra natureza. Agora, dito isso, obviamente que tudo que a BBC experimentou e que eu vivi ali, eu tento sempre aplicar no meu trabalho, porque eu acho que essas relações francas dentro de uma redação, propositivas e positivas, elas levam a um conteúdo jornalístico muito melhor, elas aumentam a qualidade do jornalismo que a gente produz. Se essa discussão for mais franca, for mais aberta, se não houver uma relação extremamente vertical e autoritária entre, por exemplo, editor e repórter. Eu acho que essa experiência da BBC, que a BBC tem internamente, pelo menos para mim, foi muito positiva, e eu acho que é sim possível levar isso para empresas privadas e usar esses processos para fazer um jornalismo melhor. Mário Magalhães, você foi ombudsman e a
a instituição do ombudsman, do ouvidor, que seria a palavra correta em vernáculo, tem só na Folha o povo de Fortaleza e parece que... bom, aqui na TV Brasil tem um ombudsman, mas a atuação é diferente, não é pública. Como é que... Agora que você está já afastado dessa função de ombudsman, como é que você vê? É possível avançar ou vai se manter essa instituição, que é um avanço extraordinário da Folha, mas ele está estacionado, está solidificado, não avança. Você próprio abreviou o seu mandato porque a Folha voltou atrás numa série de procedimentos que havia do ombudsman. Como é que você vê essa experiência, que é extraordinária, que é um avanço maravilhoso por parte da Folha de São Paulo, mas está cristalizado, né? Diniz, o ombudsman é um dos vários instrumentos que podem cooperar para aumentar a transparência no jornalismo e nas empresas jornalísticas. Não é o único. E, de fato, ele está restrito a nem meia dúzia de publicações no Brasil. O que chama atenção nessa crise da BBC é a obrigação que a empresa tem de prestar contas públicas. E isso não diz respeito só a empresas públicas e também às empresas privadas, porque o jornalismo é a sua natureza de um serviço público. Então, a gente vê o que aconteceu, por exemplo, em 2006, no Rio de Janeiro, em que o Ministério Público Federal acusou um jornalista de pertencer e trabalhar a favor de uma quadrilha da máfia dos caça-níqueis. Quadrilha que tinha, inclusive, promovido várias mortes, vários assassinatos. Em vários veículos, esse jornalista tinha escrito sobre a máfia dos caça-níqueis. E apenas um deles se preocupou em fazer um inventário de toda a produção daquele repórter para ver se ele tinha ou não, como jornalista, contribuído a favor da gangue a qual ele era acusado de pertencer. Então, nós aqui, infelizmente, ainda estamos muito longe da BBC. Espero, repito, reitero que um dia a gente chegue lá e aproveito para mandar um abraço para o Américo e para o Rogério, meus velhos companheiros de redação na Folha, ótimos jornalistas com quem eu tive a grande honra de trabalhar. Américo, tem aí toda essa discussão que nós estamos travando aqui, tem a ver também com uma coisa que está desaparecendo à medida que essas transformações tecnológicas viraram histéricas quase, não é? É que é a redação. A redação está, pelo menos no Brasil, está perdendo a sua função, está perdendo a sua efervescência, o seu calor. A redação era, digamos, uma matriz de ideias extraordinária, porque as pessoas trabalham juntas e ali tenta-se, mesmo sem estar na BBC, faz-se um ambiente de debate mais democrático. As redações hoje estão esfriadas, estão esvaziadas e muito pequenas, porque parte dos jornalistas já começam a trabalhar nas suas casas, em outros ambientes, e desapareceu esse templo aquecido de ideias chamado redação. Como é que você vê isso aqui no Brasil? Eu concordo com você, Diniz. Eu sou um cara suspeito para falar porque eu adoro redação, né? Adoro a minha profissão e um dos elementos fundamentais dela é justamente isso que você está falando. É troca de ideias, é troca de... o embate, né, que você tem entre os repórteres, os editores, etc. É um ambiente que a gente deveria tentar preservar. Mas eu acho que o que está mudando, na verdade, é a forma como a gente trabalha, né? O jornalismo hoje cada vez mais é processo, cada vez mais é deadline, é trabalhar... mais eficientemente, porque a tecnologia nos permite isso é um avanço, né? Mas a gente fica o tempo inteiro muito ali repetindo processos. Eu me lembro, Diniz, mas curioso que não é também só no Brasil, eu me lembro que um período eu trabalhei no site da BBC em inglês, o site de notícias em inglês. Eu nunca vi, era uma redação enorme, tinha umas 300 pessoas naquela redação,
mas eu nunca vi uma redação tão silenciosa. Você ficava constrangido de falar o telefone, porque todo mundo só se comunicava pelos messengers do computador. E isso acaba com o debate também, entendeu? Eu acho muito saudável que o jornalista tenha tempo para fazer as coisas, para discutir e para conversar, e esse espaço da redação é um espaço que eu gosto muito, mas eu concordo com você que eu acho que, de certa forma, acho que pela forma como a gente trabalha hoje, isso está perdendo intensidade, vamos dizer. Rogério, e como é que você vê isso, né? Quer dizer, o jornalista voltou a ser um tipo solitário, tipo Hipólito da Costa, que fazia em Londres sozinho o Correio Brasiliense, né? E abandonando essa experiência coletiva de criatividade, não é? De esmero, de depuração, que é uma redação. Como é que você vê isso? Ou eu sou muito conservador e muito antiquado? Não, eu acho que isso está, inclusive, no centro de grande parte do questionamento do jornalismo hoje em dia, né? Nós passamos aí estamos numa era em que muitos acreditam que o jornalismo talvez não seja mais necessário, que qualquer um pode dar a sua opinião na rede social e passar a sua informação, e que isso vale tanto quanto uma reportagem bem feita, e eu acho isso muito perigoso. Todos nós que trabalhamos numa redação, que temos contato com outros profissionais, que leem e que pesquisam e que têm experiência para exatamente fazer esse trabalho de apuração de informação, de ouvir o outro lado, de checar todas as particularidades de um caso antes de levar isso a público, esse cuidado que faz parte da atividade jornalística, isso vem dessa convivência numa redação, vem do que nós temos dentro de um veículo jornalístico, né? Mesmo o correspondente que trabalha, entre aspas, ali sozinho, ele precisa da orientação de editores, ele precisa da troca de informação com colegas, seja no trabalho de campo ou colegas que estão na redação. Essa troca de informação ela é extremamente importante. Eu acho que ela faz parte da alma do jornalismo, do processo jornalístico, que hoje está um pouco em xeque por essa ideia que muitos têm de que talvez o jornalismo, como sempre existiu, não seja mais necessário, porque qualquer um pode dar a sua opinião nas redes sociais, na internet. Eu acho isso perigoso, eu acho que o processo jornalístico ele é extremamente necessário para que as informações sejam divulgadas de maneira correta e para que a população, como toda a sociedade, seja bem informada, que é isso que a nossa profissão ela se baseia nisso, e esse contato com outros profissionais é extremamente importante. Mário Magalhães, como é que você vê todo esse abismo que não deveria ser um abismo, né? Devia ser um avanço natural, mas de repente cria-se uma sensação apocalíptica, né? De que vai mudar tudo, a imprensa tem hora para deixar de ser impressa, daqui a 10, 12 anos vai acabar o jornal impresso. Como é que você vê isso? Dines, está na nossa alma, nós somos os maiores derrotistas do planeta. Na vida de um jornalista, tudo pode estar maravilhoso, mas a gente vai sentar no bar e vai começar a reclamar da vida. Em relação a essa conversa com o pessoal que está em São Paulo, eu tenho uma síntese. A literatura é solitária, o jornalismo é coletivo. Eu, que há anos estou trancado num quarto em casa, fiquei anos escrevendo a biografia do Marighella, eu sinto imensa falta de redação. Eu tive em redação até janeiro de 2010, e me chamava a atenção como jovens repórteres reclamavam do barulho do rádio ouvido pelo repórter esportivo às 6 da tarde. Eu dizia para eles, gente, uma redação é isso. Eu cheguei a trabalhar na tribuna da imprensa com máquina de escrever. E a garotada nova não suportava o barulho dos repórteres, dos trepidantes ao fim da tarde. Bom, espero que o nosso derrotismo não se imponha. Américo Martins, tem aqui uma coisa, aproveitando que você está chegando, ainda não desfez a sua bagagem, não é? Está marcado para quinta-feira um acontecimento que pode mexer não apenas com o jornalismo inglês, com a estrutura do jornalismo inglês, dos procedimentos, mas até isso transbordar para
pro lado de cá do Atlântico, Estados Unidos e Brasil também, que é a divulgação do relatório Leveson. Você pegou alguma coisa sobre isso? Nós vamos fazer o nosso programa sobre isso, mas eu queria saber o que é que você tem a respeito de ouvir da divulgação do inquérito Leveson, né, que foi instalado logo depois do fechamento do News of the World. Eu conversei relativamente pouco com as pessoas sobre isso, mas esse foi um outro grande escândalo, né, que atingiu a imprensa britânica. Eu acho que isso também, essa crise que nós estamos falando da BBC também tem algumas fagulhas que começaram ali, né, essa guerra aí com as empresas do Murdoch. Eu não tenho nada que eu possa te antecipar, Diniz, mas eu acho que aquele sim foi um escândalo de grandes proporções e que ainda vai repercutir muito em todos os lados, né? Nos Estados Unidos, aqui e na própria Grã-Bretanha. Esses grandes casos assim, emblemáticos de problemas na imprensa, eu acho que eles são muito importantes e é muito importante que a gente discuta, como estão fazendo aqui no seu programa, que aliás é o único programa da televisão brasileira que discute de fato a própria imprensa, né? Cada vez que você tem um problema dessa magnitude é muito importante porque você rediscute os procedimentos todos internos. Então eu acho que vai ter grandes repercussões, mas eu infelizmente não conversei com muita gente ali que estava envolvida diretamente na investigação. O que você acha sobre esse caso, sobre o inquérito Leveson, o pouco que já transpirou sobre isso? Você acha que vai ter aí algum abalo? E, sobretudo, na questão da regulação, da autorregulação, você acha que isso vai chegar aqui? Mário? Dini, se o Américo não tem como adiantar, muito menos eu. O que eu acho dessa história toda da BBC é que a gente podia se inspirar no padrão jornalístico da emissora. O pessoal falou em equilíbrio. Nós somos um país onde cada vez mais o noticiário é contaminado pelas posições editoriais dos veículos. Se essa contaminação diminuísse, a gente iria avançar muito. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença dos jornalistas Mário Magalhães, Américo Martins e Rogério Simões. Aula de jornalismo. Na próxima terça-feira, continuamos falando sobre a mídia britânica e, desta vez, sobre o relatório Leveson, que trata da regulação da imprensa no Reino Unido e como a decisão inglesa pode interferir na mídia do resto do mundo. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.